Quando o corpo humano sente fome, algo extraordinário acontece. Não se trata apenas de um sinal de necessidade energética, mas de um chamado ancestral que ativa um dos mecanismos mais sofisticados da biologia celular, a autofagia. Esse processo, cujo nome deriva do grego auto, si mesmo, e phagein, comer, representa uma espécie de reciclagem interna. As células, diante da escassez de nutrientes, iniciam uma operação silenciosa e precisa. Elas digerem partes de si mesmas, eliminando componentes danificados, proteínas mal dobradas e organelas envelhecidas. É como se, diante da adversidade, o organismo decidisse limpar a casa, reorganizar seus recursos e preparar-se para sobreviver com mais eficiência. A autofagia não é um fenômeno recente na história da ciência, mas foi apenas nas últimas décadas que seus contornos começaram a ser compreendidos com profundidade. A virada decisiva veio com os estudos do biólogo japonês Yoshinori Ohsumi, que dedicou anos ao estudo de leveduras para desvendar os genes e os mecanismos que regulam esse processo. Em 2016, sua contribuição foi reconhecida com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, marcando um ponto de inflexão na compreensão do envelhecimento, da regeneração celular e da prevenção de doenças degenerativas. Imagine uma cidade que, ao enfrentar uma crise de abastecimento, decide desmontar prédios abandonados para reutilizar seus materiais na construção de novas estruturas. Essa metáfora ilustra com precisão o que ocorre dentro das células durante a autofagia. Em momentos de jejum ou restrição calórica, vesículas chamadas autofagossomos se formam e envolvem os componentes celulares desgastados. Esses compartimentos são então transportados até os lisossomos, onde enzimas os degradam e transformam em blocos reutilizáveis. O resultado é uma célula mais limpa, funcional e adaptada às novas condições. Esse mecanismo não apenas garante a sobrevivência em tempos difíceis, mas também desempenha um papel crucial na manutenção da saúde. Estudos internacionais demonstram que a autofagia está envolvida na prevenção de doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson e diabetes tipo 2. Ao eliminar agregados proteicos tóxicos e mitocôndrias disfuncionais, ela impede que essas estruturas provoquem inflamações crônicas ou mutações genéticas. Em modelos animais, a indução da autofagia mostrou-se eficaz na redução de tumores e na proteção de neurônios, sugerindo que esse processo pode ser uma chave para a longevidade saudável. No entanto, como toda ferramenta poderosa, a autofagia precisa ser regulada com precisão. Em excesso, pode levar à morte celular. Em deficiência, contribui para o acúmulo de resíduos tóxicos. Por isso, o equilíbrio é essencial. A ciência tem buscado formas de estimular esse processo de maneira segura, seja por meio de intervenções dietéticas, como o jejum intermitente, seja por compostos farmacológicos que mimetizam a escassez de nutrientes. Entre os mais estudados estão a rapamicina e a spermidina, substâncias que demonstraram potencial em ativar vias autofágicas sem causar danos colaterais significativos. A descoberta de Ohsumi não apenas revelou os bastidores da autofagia, mas também abriu caminho para uma nova abordagem terapêutica. Em vez de atacar diretamente os sintomas das doenças, a ideia é fortalecer os mecanismos naturais de limpeza e regeneração do corpo. Essa mudança de paradigma tem implicações profundas na medicina preventiva, na geriatria e na oncologia. Em centros de pesquisa na Europa, Estados Unidos e Japão, ensaios clínicos estão em andamento para avaliar o impacto da modulação da autofagia em pacientes com doenças neurodegenerativas e cânceres resistentes a tratamentos convencionais. No Brasil, embora os estudos sobre autofagia ainda estejam em fase inicial, grupos de pesquisa vinculados a universidades públicas têm explorado o tema com crescente interesse. A relação entre jejum e saúde metabólica, por exemplo, tem sido investigada em contextos como obesidade, síndrome metabólica e envelhecimento celular. A expectativa é que, com o avanço das colaborações internacionais, novas estratégias possam ser desenvolvidas para integrar esse conhecimento à prática clínica. Mas o que torna a autofagia tão fascinante não é apenas seu potencial terapêutico. É a ideia de que, diante da escassez, o corpo não entra em colapso, ele se reinventa.
Essa lógica biológica ressoa com experiências humanas profundas, momentos de crise que nos obrigam a rever prioridades, eliminar excessos e reconstruir a partir do essencial. A autofagia, nesse sentido, é mais do que um processo celular. É uma metáfora da resiliência. Ao longo da história, a fome foi vista como um inimigo a ser combatido, mas a ciência mostra que, em doses controladas, ela pode ser uma aliada poderosa. O jejum, quando praticado com responsabilidade, ativa vias metabólicas que promovem a saúde, aumentam a sensibilidade à insulina, reduzem marcadores inflamatórios e estimulam a produção de hormônios como o BDNF, associado à neuroplasticidade. Esses efeitos, combinados à ação da autofagia, sugerem que períodos de abstinência alimentar podem ser mais do que uma prática cultural ou espiritual. Podem ser uma estratégia biológica de renovação. É importante ressaltar, contudo, que o jejum não é indicado para todos. Pessoas com histórico de distúrbios alimentares, doenças crônicas ou em uso de medicamentos devem buscar orientação médica antes de adotar qualquer protocolo. A individualização é fundamental e a ciência caminha para compreender como fatores genéticos, epigenéticos e ambientais influenciam a resposta ao jejum e à autofagia. O legado de Yoshinori Ohsumi transcende os laboratórios. Sua pesquisa nos convida a olhar para dentro, não apenas das células, mas de nós mesmos. Em um mundo marcado pelo excesso, pela velocidade e pela acumulação, a autofagia nos lembra que o verdadeiro progresso pode estar na capacidade de eliminar o que não serve mais, de reciclar, renovar, recomeçar. Ao final, o que está em jogo não é apenas a longevidade, mas a qualidade da vida que se prolonga. A autofagia, silenciosa e eficiente, opera como uma guardiã da integridade celular. E talvez, ao compreendê-la, possamos também aprender a cuidar melhor de nossa própria integridade física, mental e emocional. Terminamos por aqui. Se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.